Há muitas frases de missionários que impactam as nossas vidas, que são inspiradoras, mas Jim Elliot tem uma frase que eu gosto demais, que ele falava que um cristão não precisa de um chamado missionário, e sim de um belo chute no traseiro. Esse Jim Elliot, ele nasce em 8 de outubro de 1927 nos Estados Unidos. O pai era pregador, a mãe era quiroprata, e ele na infância, ele teve uma infância com muita liberdade em alguns aspectos. Por exemplo, tinha uma floresta próxima onde ele morava e ele era autorizado, permitido a ir com seus irmãos fazer algumas aventuras nessa floresta e entrar e desbravar. Isso ajudou muito, possivelmente, no campo missionário, mas também era uma criação cristã com muita responsabilidade e um requerimento de muita obediência. Isso ajudou muito ele. Jim Elliot, como aluno, ele sempre foi um aluno exemplar, tirou ótimas notas e ele desde muito cedo se apresentou um bom orador. O tempo se passa e Jim Elliot na universidade ele recorre à especialização em grego, justamente já pensando que seria muito útil essa especialização quando ele fosse traduzir a Bíblia para um povo não alcançado. Ainda na universidade, Jim Elliot conhece Elizabeth Howard, eles começam a ter um interesse maior aí do que amizade, porém eles, por conta do treinamento missionário que eles tinham e dos direcionamentos de onde estava levando tudo isso, eles preferem não assumir um compromisso. Certo de seu chamado missionário, Jim Elliot naquela época conhece um missionário que tinha atuado no Brasil. Ele, ao conversar com esse missionário, em seu coração tem mais a certeza de seu chamado era especificamente para a América do Sul. Porém, ao apresentar essa ideia para sua família, sua mãe fica muito relutante e tenta até desencorajá-lo, falando que nos Estados Unidos ainda tinha muito campo missionário para ser feito. Porém, Jim Elliot ainda foca no que Deus tinha tocado seu coração. Ainda nos Estados Unidos, Jim Elliot começa a trabalhar com um missionário que tinha uma boa experiência na região do Equador, principalmente com alguns povos. Ele tinha atuado com os povos Quechua. Ele tinha citado outros povos que era numa região específica do Equador, no qual esses grupos eram muito violentos, muito agressivos e ainda muito fechados para o evangelho. Nessa mesma época, Jim Elliot conhece alguns companheiros de jornada. Alguns deles ele até imaginava que iriam para o Equador com ele, porém, em ambos os casos, esses amigos se casam, mudam de planos e abandonam a ideia de ir naquele momento para o campo missionário. Ainda focado no chamado que Deus tinha colocado no seu coração, Jim Elliot conhece Pete Fleming e esse é um amigo, um companheiro de jornada que tinha o chamado do Equador. Tanto é que em 21 de fevereiro de 52 eles chegam no Equador para começar a atuar inicialmente com o povo Quechua e outras regiões mais próximas. Logo em seguida, Elizabeth também muda para o Equador para uma obra missionária numa outra região e em 8 de outubro de 1953 eles se casam em Quito. Em 27 de fevereiro de 1955 nasce Valerie, a filha de Jim Elliot e de Elizabeth. Elizabeth também é conhecida não apenas por sua vasta experiência como missionária, mas também uma ótima escritora. Ela escreveu vários livros, mas um dos livros, O Sofrimento Nunca é em Vão, é um ótimo exemplo disso. Elliot e mais 4 amigos começam a ter o foco missionário em os meus contatos com um grupo ainda não alcançado, ainda muito conhecido por sua violência e agressividade. Eles começam a sobrevoar com o avião que eles tinham, com alto-falantes e tentando passar de alguma forma se comunicar com esse povo. Eles utilizam uma corda e um cesto e deixam presentes, e os meses se passam, e nesses meses passando eles conseguem algumas comunicações e algum avanço nessa aceitação dessa tribo para com eles estarem por lá. A missão seguia avante, tanto que em determinado momento Jim Elliot e seus 4 amigos conseguem até construir uma base missionária aí próxima à região onde essa tribo habitava. Eles conseguem dar carona para um dos indígenas e para sobrevoar a região e ele conhecer, ter a experiência de estar dentro de um avião. E a cada passo parecia que esse relacionamento estava cada vez mais próximo e muito aberto, não apenas ao evangelho, mas também ao choque cultural que tinha de ambas as partes. Há uma frase de Jim Elliot que expressa muito o que ocorre nesse momento da história. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. No dia 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot e seus companheiros de missões são assassinados. Eles são emboscados por 10 guerreiros da tribo que eles serviam. Logo depois da morte de Jim Elliot e seus amigos, Elizabeth e outras esposas de missionários que também foram assassinados, elas continuam servindo essa tribo.
a irmã de um dos missionários que é martirizado, ela continua também servindo, tanto que ela é enterrada quando morre nessa tribo. Essa tribo é impactada de forma tão intensa que a filha de Jim Elliot vai ser batizada pelo assassino de Jim Elliot. E o que isso nos ensina? Que a fé em Cristo Jesus é muito maior do que as nossas vidas, que a missão vai além da nossa existência. Cristo Jesus nos dá o bom exemplo, não é? E Deus nos chama a viver no Evangelho e uma missão que transcenda a nossa existência, que transcenda os nossos planos. Nós nos preparamos, nos empenhamos, nos esforçamos, sabendo que permitimos que Deus escreva através de nossas vidas, mesmo falhas, histórias e um legado eterno, que ecoe a eternidade para que Ele seja glorificado. Bom, gente, por hoje é só. Que Deus abençoe. Mais algumas indicações aí, ainda neste contexto de Jim Elliot, do grande testemunho dele. Temos o livro da editora Shed, Jim Elliot, Um Grande Propósito. Fantástico livro, muito bom. Temos também um mais antigo, né, que narra do ponto de vista de Nate, que era um dos missionários também, O Piloto nas Selvas. Eu conheci esse livro, aliás, essa versão acho que ainda era do Asas do Socorro, ou era uma parceria, eu conheci nessa época. E tem também até para crianças, aviso pais, assistam antes, porque mesmo sendo em desenho tal, e animado, acho que indicado para 7 a 12 anos, mas é bom assistir antes para ter o que conversar com seus filhos. Jim Elliot, a história. Tem também, aí já não para crianças, mas você trabalhar com jovens, com a sua igreja, algo um pouco mais documental, Terra Selvagem. É isso. Então, Deus abençoe e até!